Em janeiro de 2026, um ato de crueldade contra um cãozinho comunitário lá em Florianópolis gerou uma onda de choque que varreu o Brasil. Mas sabe, além da brutalidade do ato em si, a forma como a gente reagiu a esse crime acabou virando um baita espelho da nossa sociedade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no caso do Orelha e tentar entender a anatomia da revolta que ele provocou. Essa frase de um dos artigos que a gente usou de base, ela resume tudo, né? Porque não foi só mais uma notícia de jornal. Foi algo que bateu fundo, uma onda de choque e de indignação que, de repente, parecia conectar o país inteiro. Todo mundo sentiu. Para a gente conseguir entender o tamanho dessa reação toda, a gente precisa primeiro voltar para os fatos. O que foi que aconteceu exatamente? E por que isso tocou num nervo tão exposto da nossa sociedade? A cronologia dos fatos é bem direta e, sinceramente, devastadora. Um cão comunitário, que era conhecido e cuidado por todo mundo ali na região, é espancado até a morte. E a notícia de que os suspeitos estavam na Disney enquanto o país inteiro estava indignado, bem, isso só jogou mais lenha na fogueira da revolta. E aí, a partir desses fatos, surge uma pergunta que é inevitável e bem mais complexa. O que leva alguém, especialmente jovens, a cometer um ato de crueldade desses? Aqui a gente sai do o que aconteceu e tenta entrar no porquê. Essa é a pergunta que ficou no ar, que todo mundo se fez. E a resposta, pelo visto, vai muito além de um simples ato de maldade. Uma análise mais profunda, pela via da psicanálise, sugere que isso pode ser um sintoma de algo bem mais estrutural e nos dá algumas pistas para a gente tentar entender. Então, a primeira pista está num conceito chamado superego. De um jeito bem simples, a gente pode pensar nele como se fosse a nossa bússola moral interna. Sabe, é aquela parte da nossa mente que vai absorvendo as regras da sociedade e criando os nossos próprios limites. É aquela vozinha que fala, não, não faz isso. O que a análise sugere é um processo perigoso que acontece em 3 passos. Primeiro, uma falha nessa bússola moral, o superego. Aquele limite interno fica fraco. Segundo, uma angústia que não consegue ser dita, que não vira palavra. Explode numa ação violenta, no que se chama de passagem ao ato. E terceiro, para que essa violência toda seja possível, a vítima precisa ser desumanizada. Ela deixa de ser um ser vivo e vira só um objeto. É quase uma tempestade perfeita de falhas internas. Agora, vamos virar a câmera. O crime foi o estupim, ok. Mas a explosão que aconteceu depois nas redes sociais, nossa, aquilo foi um fenômeno à parte. Vamos dar uma olhada nessa reação. Essa revolta pública não foi uma coisa só, não. Como a gente pode ver aqui no gráfico, ela se espalhou por vários debates diferentes. O maior foco, olha só, 40%, foi na percepção de que existe impunidade para os ricos. Mas logo em seguida vieram discussões sobre a necessidade de mudar as leis, sobre a diferença de classe na justiça e até uma certa autocrítica sobre a nossa empatia ser meio seletiva às vezes. E bem no centro desse debate todo surgiu uma tensão bem clara. De um lado, um monte de gente pedindo leis mais duras, com a sensação de que as leis atuais são brandas demais. Do outro lado, uma convicção forte de que o problema não está na lei em si, mas na forma como ela é aplicada. Ou melhor, como ela não é aplicada dependendo de quem tem dinheiro e poder. E essa citação que a gente tirou de um fórum na internet, ela captura de um jeito muito visceral o sentimento que dominou boa parte da discussão. É a percepção de que existem 2 justiças no Brasil. Uma para os ricos e outra para todo o resto. E isso nos leva para a parte talvez mais desafiadora da nossa análise. Agora, a gente vai ter que olhar para dentro e questionar a natureza da nossa própria indignação. É uma pergunta meio desconfortável, né? Porque a indignação parece uma coisa pura, justa. Mas a psicanálise sempre nos convida a desconfiar do que parece óbvio e a perguntar o que mais está em jogo aqui? O que pode estar escondido por trás dessa nossa revolta? E aqui, a análise propõe uma distinção que é crucial. De um lado, existe a indignação ética, que é aquela que busca responsabilidade, busca limites, que quer que a lei funcione. E do outro, tem uma coisa bem diferente. Um tipo de prazer meio sombrio no linchamento público, na destruição simbólica da outra pessoa. E para entender esse segundo impulso, a gente precisa de um conceito um pouquinho complexo. Esse conceito é o gozo. E olha, não se trata de um prazer simples, de alegria. É uma satisfação paradoxal, um excesso que nos aprisiona. É o que acontece quando a nossa raiva, mesmo que ela seja justa na origem, deixa de procurar uma solução e passa a se alimentar do próprio espetáculo da punição, da intensidade do ódio coletivo. E as redes sociais? Bem,
Elas são o palco perfeito para isso, né? O ódio em grupo parece legítimo. O agressor deixa de ser uma pessoa complexa com uma história e vira a pura encarnação do mal. Isso simplifica tudo e nos permite odiar sem sentir culpa. E aqui está a reflexão que fecha essa parte. É uma frase forte. Quando a gente projeta toda a maldade do mundo em outra pessoa, a gente se livra da tarefa difícil que é olhar para as nossas próprias sombras, para as nossas contradições. É um mecanismo de defesa muito poderoso. Bom, então chegando na nossa conclusão. Depois de analisar o ato em si e a reação a ele, o que essa violência toda acaba revelando sobre os laços que a gente constrói, especialmente com os animais. O que foi atacado ali não foi apenas um animal. Foi um vínculo, uma relação de afeto, de cuidado, que foi construída por uma comunidade inteira. E isso cria um contraste muito interessante com a história da própria psicologia. Olha que fato fascinante. O próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud, via nos animais uma força calmante e terapêutica. Ele entendia o poder desse vínculo. A violência contra a orelha foi, de certa forma, uma profanação desse tipo de conexão. E a gente termina com a pergunta que fica no centro de tudo isso. Diante do horror, o que a gente faz? A gente transforma a violência que nos atravessa em pensamento em busca de entendimento? Ou a gente simplesmente a transforma em pura descarga, em mais violência? A resposta que a gente dá, como indivíduos e como sociedade, no fim das contas, é o que define quem a gente é.